o trabalho é a Estratégia Interinstitucional de Apoio aos Municípios com Baixo ISF na região de saúde Serra da Capivara. O território Serra da Capivara faz parte da macro-região de desenvolvimento do semiárido da Bacia do Rio Piauí, é localizado no sul do estado, a 530 quilômetros da capital Teresina, é composto por 20 municípios, sendo o maior deles com 20 mil habitantes e o menor com 2.500 habitantes, representa 5% da população do estado e possui 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. Então, considerando o novo modelo de financiamento da atenção básica, instituído em 2019, os recursos federais passaram a ser distribuídos com base em 3 componentes: captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Eles estão interligados e se complementam, mas o foco do nosso trabalho aqui foi no pagamento por desempenho. Então, o valor a ser transferido no componente de desempenho considera os resultados alcançados no conjunto dos indicadores que já foram instituídos, e eles são monitorados e avaliados de acordo com o trabalho das equipes de saúde da família e equipes de atenção primária. São 7 indicadores, divididos entre saúde da mulher, saúde da criança e atenção a doenças crônicas, e eles são aglutinados posteriormente em um indicador sintético final, que varia de 0 a 10. O ISF mensura resultados de alcance de desempenho dos indicadores de saúde com recálculo quadrimestral. Então, o objetivo geral do trabalho foi apoiar os municípios com baixo ISF dessa região, buscando melhorar seu desempenho nos indicadores do Previne Brasil. E os objetivos específicos foram identificar os municípios que pertencem a essa região com ISF baixo, criar um grupo interinstitucional para apoiar esses municípios especificamente com um trabalho mais direcionado para eles, identificar as dificuldades relacionadas a baixo desempenho, elaborar um plano de enfrentamento dessas dificuldades com base em ações de educação permanente, implantar essas ações de educação permanente nesses municípios e avaliar o impacto dessas estratégias posteriormente no resultado dos ISFs. Então, a metodologia foi feita quando houve a divulgação do resultado dos indicadores de desempenho do primeiro quadrimestre de 2021, iniciou essa análise, foi feito um levantamento dos resultados do período de todos os municípios da região, identificando os que tiveram o desempenho mais baixo, e houve a criação de um grupo interinstitucional. A ideia foi do coordenador da CI, que convidou a apoiadora para que se fizesse esse projeto. Houve a participação, além da apoiadora do COSEMES, um representante da Secretaria Estadual de Saúde, que faz parte daquela região, daquela regional, um secretário municipal de saúde da região, que é membro da diretoria do COSEMES, que é o Marquino, ele é um dos diretores do COSEMES, e ele também ajudou nisso, o coordenador da CI e o secretário de saúde daquele município. Ele foi envolvido nesse grupo para que ele também se visse ali atuante nesse processo. E aí, a partir disso, foram definidas as estratégias, né? Foram selecionados os municípios a serem contemplados com as ações. Com esses municípios, foi feito um levantamento da dificuldade dele, foi feita uma reunião com o gestor individualmente e foi conversado com ele para saber qual a dificuldade que ele tinha para o alcance desses resultados. Foram planejadas as ações de educação permanente voltadas para as dificuldades citadas por eles. Então, o planejamento foi feito em cima do que eles disseram que era dificuldade. E depois disso foi feita a apresentação da proposta na CI para que todos os gestores tivessem conhecimento sobre o que estava sendo realizado na região. O critério para a seleção dos municípios foram aqueles municípios que tivessem com ISF menor que 4, que foram os avaliados na época, e que o gestor participasse, tivesse interesse, demonstrasse interesse em participar desse projeto. Foi avaliado também e foi priorizado os municípios que tinham mais participação na CI. Então, foi iniciado o projeto com os municípios que tinham mais frequência na CI, para dar mesmo importância a esse colegiado e demonstrar para eles a importância na participação da CI. Foram executadas ações de abordagem individual aos gestores, inicialmente, para levantamento das dificuldades, e, posteriormente, foram feitas 4 oficinas presenciais em cada um dos municípios. Depois disso, foram feito um monitoramento quadrimestral, né? A gente começou, a partir daí, a ver os resultados dessas estratégias. Então, as principais dificuldades relatadas por eles, durante essa abordagem individual, para entender quais os problemas que eles estavam tendo, foi identificada a falta de recursos para a capacitação dos trabalhadores no processo
de ações e registros relacionados aos indicadores, a falta de pessoal qualificado nas equipes, a informatização, que ainda era obstáculo para algum deles, profissionais das equipes resistentes em trabalhar com o PEC, e o trabalho em equipe mesmo, a organização ali entre as equipes de estratégia, coordenadores e gestores. A segunda fase já foi a execução mesmo das oficinas. Depois de planejadas, foram realizadas 4 oficinas de educação permanente, em que os temas foram a importância da informatização e utilização do PEC, como qualificar os registros das ações realizadas e a importância de monitorar esses indicadores. Os públicos-alvos dessas ações de educação permanente foram os profissionais de saúde, gestores e técnicos em informática. Todos eles foram convidados e estavam lá no município para participar. As oficinas aconteceram de forma presencial e virtual, porque devido à pandemia havia alguns picos de casos e aí em algumas situações tiveram que marcar virtualmente. A etapa seguinte incluiu o monitoramento do ISF já no segundo quadrimestre, para avaliar o impacto que estava tendo essas ações no território. No terceiro quadrimestre, novamente, e avaliar essa evolução. Os resultados apontaram melhoria significativa do valor do ISF nos municípios participantes. Então, dos 4 municípios escolhidos que tinham ISF inferior a 4 no primeiro quadrimestre, eles conseguiram avançar para valores que variam de 6,33 a 8 já no último quadrimestre do ano. Aqui os resultados com o avanço de cada um deles. Alguns municípios foram melhor, outros menos, mas houve evolução de todos eles. E o monitoramento constituiu uma forma de identificar as fragilidades na efetivação das ações de atenção primária à saúde. A estratégia do apoio implementada demonstrou a efetividade das ações, que envolve a atuação integrada e articulada do COSEMES e Secretaria Estadual de Saúde nas regiões, e apontou a necessidade de fortalecer cada vez mais essas relações nos territórios. A conclusão é que a execução dessa experiência possibilitou significativa melhora dos indicadores de desempenho nos municípios selecionados, alterando de forma positiva os seus ISFs. Aqui uma foto dos participantes. E um dos técnicos que estava participando disso, ele é técnico em vídeo. Então, ele fez um vídeo sobre todo o processo e eu queria apresentar aqui para vocês. Aqui no território Serra da Capivara, é muito forte o sentimento de união entre os gestores de saúde. Isso, nos últimos anos, ajudou bastante esse território a ter um crescimento na área de saúde, onde melhorou bastante para toda a nossa população. A iniciativa surgiu a partir do momento que a gente percebeu baixo desempenho dos municípios do território. Então a gente resolveu ajudar, juntamente com a nossa apoiadora do COSEMES, Luzita, assim como o nosso coordenador de COSEMES, Marquinho. Então foi uma iniciativa e um projeto inovador. Pela primeira vez a gente conseguiu levar informações através do COSEMES para os municípios. A nossa apoiadora Luzita, ela observando os municípios que tinham um maior indicador de saúde e os que tinham um indicador que precisaria de um olhar bastante especial naquele momento. A força-tarefa que foi realizada no território Serra da Capivara, no sentido de estar repassando orientações técnicas e operacionais aos municípios, no sentido de melhorar, de implementar os indicadores do Previne Brasil. Lagoa do Barro fez parte desse projeto e Lagoa do Barro foi o primeiro município do território Serra da Capivara a cadastrar 100% da sua população no prontuário eletrônico do cidadão. Eu preparei uma apresentação onde demonstrava como foi formada toda a nossa estrutura de informática aqui no município. Esse contato ele ocorreu através de uma reunião de em São Raimundo Nonato. A Luzita comentou naquele momento da reunião sobre esse suporte, esse apoio
que o COSEMES ia estar dando para os secretários que tivessem com dificuldade. E naquele momento eu estava tendo dificuldade, eu estava precisando, nossos indicadores estavam baixos e entrei em contato com ela, com o Fernandinho, com o Marquinhos e recebi esse apoio e esse suporte deles e do COSEMES. No ano passado a gente teve a visita dos representantes do COSEMES regional, onde eles ofertaram uma oficina do programa Previne Brasil. A gente falou sobre os indicadores, as metas que a gente tem que atingir em cada indicador. Com essa oficina a gente conseguiu dar uma melhorada nos nossos indicadores aqui no município. A partir desse momento, a gestão entendeu melhor, compreendeu melhor, através dessa oficina. Toda a equipe, ela se empenhou mais. Eu, como gestora, também estive presente, compreendi melhor. Tivemos também todo um apoio do prefeito para que assim, juntos, a gente conseguíssemos alcançar as nossas metas. Como resultado dessas oficinas, pudemos avaliar como muito positiva, tendo em vista que esses indicadores nos municípios onde essa força-tarefa passou, aumentaram e tiveram resultados positivos. Eu, como gestor de saúde, fico grato por ter contribuído e hoje esses municípios estarem figurando com ótimos indicadores em saúde.